Gente, o nome da minha pregação hoje se chama Guerra à Masculinidade. E eu vou dar continuidade à nossa série. Hoje é a quarta pregação, quarto episódio aí da nossa série Esquerdismo, o ídolo de muitos cristãos. Ao longo dessas 4 pregações eu tenho tentado mostrar que inúmeros conceitos que cristãos professam, acreditam ser preceitos cristãos, na realidade, são ideias esquerdistas que se infiltraram no meio da igreja e se tornaram um ídolo, de maneira que você pode abordar vários assuntos, mas não toque nesse ídolo esquerdista, em todos os valores que ele carrega. Eu falei semana retrasada, sobre o direito de se defender. Como diz Êxodo, se uma pessoa invadir a sua casa e você matá-la porque essa pessoa colocou em risco a sua vida ou a vida daquelas pessoas que estão ao seu redor, mesmo que você mate esse bandido, você não será culpado de sangue. Mas é impressionante como que muitos cristãos acreditam mesmo que eles não podem se defender. Jamais. Ou seja, isso é apenas um reflexo de outras doutrinas que se infiltraram no meio da igreja. E hoje eu quero tentar mostrar que essa doutrina feminista, feminismo é o esquerdismo. Essa doutrina feminista, que é um repúdio, que ela carrega um repúdio pela masculinidade. Como que isso, infelizmente, muitas vezes está presente também na cabeça, no estilo de vida de muitos e muitos cristãos. Efésios capítulo 5, versículo 25. Maridos, cada um de vós ame sua mulher, assim como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Aqui está a primeira definição do que deve ser um homem, qual deve ser a sua função. Proteger a sua esposa, ainda que isso custe a sua própria vida. E Paulo continua, verso 27, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, o marido deve amar sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Pois ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes alimenta-o e dele cuida. E com isso ele dá a segunda grande função do homem, alimentar a sua esposa, ser o provedor de sua casa. E isso também está muito claro desde que o mundo é mundo. Deus cria o homem, e quando o homem peca, Deus diz, homem, a partir de agora o seu trabalho será amaldiçoado. Mulher, a partir de agora a sua maternidade será maldita. O seu parto será maldito. E já assim nos dando as definições de quais seriam as grandes funções de cada um de nós. Coisa que o feminismo tenta destruir constantemente. Na semana passada eu argumentei que as mulheres são sexo privilegiado. Se você não ouviu, você pode assistir lá no YouTube. Agora, uma outra mentira feminista, esquerdista, é que existe uma opressão maligna, diabólica eu diria, mas não para elas, que elas não creem nas coisas espirituais, em que os homens, o homem macho, ele é a razão de toda a desgraça da mulher. É realmente um absurdo, realmente um absurdo. E é com base nessa ideia maligna, onde na ideia de Marx, a teoria de classes, a luta de classes era entre burguês e o proletariado. Mas a nova esquerda, ou a esquerda, traduz essa luta de classes entre homem e mulher, negro e branco, cristão e as minorias, as outras religiões que são minoria, que não são tão minoria assim, como, por exemplo, o Islã. É por isso que você vê a esquerda defendendo o Islã, porque nós somos os opressores, nós, os cristãos, somos os opressores. E é com base nessa perspectiva que você nota uma campanha sistemática para denegrir a masculinidade. Susana Wencker, coloquei, no livro The War on Men, a guerra aos homens, ela disse o seguinte, esta nação, se referindo aos Estados Unidos, mas se aplica a nós também, esta nação em poucas décadas transformou os homens de respeitados e protetores em palhaços. Você pode notar isso facilmente em qualquer seriado aí de comédia, onde a mulher é o esteio da família, Marge é o esteio da família, Homer é o barrigudo cachaceiro. Eu, a patroa e as crianças.
No Todo Mundo Odeia o Chris, o Júlio daquele tamanho gigante, mas ele aconselha o Chris sempre assim, olha, melhor não falar nada. Fica quieto. Porque é isso. As mulheres provendo e governando seus lares. É uma piada. É uma piada. Note essa campanha sistemática para denegrir a masculinidade. Num comercial do Santander para previdência de crianças e mães solteiras, esse era o comercial. Havia lá uma mulher grávida. Eu vou citar aqui exatamente o que ela falou no comercial. Óbvio, tudo ali com a chancela do Santander, é óbvio, tudo programado. Quando eu descobri que eu estava grávida, o meu maior medo não era estar solteira. E aí, obviamente, se parte sempre da premissa que o homem é um canalha, que o homem saiu porque é um canalha. Sempre tem que ser assim, sempre. Quando eu descobri que eu estava grávida, meu maior medo não era que eu estava solteira, ou que eu não tinha pai, ela não tinha mais pai. Mas o fato de que eu não tinha mais mãe, a minha mãe havia morrido, a mãe dela havia morrido. E aí ela continua. Quando eu descobri que era uma menina, o sexo do bebê dela, eu fiquei muito feliz. Se você inverter isso, o Santander, ele ia ser apedrejado no outro dia. Se você invertesse, falasse assim, quando fosse um homem fazendo comercial, eu sei que em dias como hoje, talvez alguns homens iam querer dizer, quando eu menstruei, né? Vou ter que mudar só um pouquinho aqui, tá? Quando eu descobri que a minha mulher teve o nosso filho e foi embora, meu maior medo não era que eu estava solteiro, ou que a minha mãe havia ido embora, mas que eu não tinha mais pai. E quando eu descobri que o sexo do meu bebê era um menino, um macho, eu fiquei muito mais feliz. Se fosse assim, você pode ter certeza. O Santander ia ao chão no outro dia pelos esquerdistas e as feministas. Durante a campanha pela emenda à Constituição Americana no século passado, o ERA, as feministas diziam lutar por direitos iguais, o que era uma mentira deslavada. Esse é sempre um outro preceito feminista e esquerdista. Sempre as suas ideias têm que estar pautadas na mentira. Durante essa campanha, as mulheres diziam o seguinte. Faltou ali, não coloquei. Vou ler para vocês. Uma mulher sem um homem é como um peixe sem bicicleta. Entendeu ou não? Uma mulher sem um homem é como um peixe sem bicicleta. Gente, peixe não precisa de bicicleta. Era isso que elas diziam. Era isso que as feministas diziam. Ao promover o seu filme, The Switch, Jennifer Aniston, que fez aquela famosa série, Friends, totalmente progressista e esquerdista, ela disse que as mulheres evoluíram tanto que as mulheres não precisam mais perder tempo com um homem para ter uma criança. A jornalista do The New York Times disse o seguinte, Natalia Enger disse o seguinte, dos mais persistentes e frustrantes problemas na evolução biológica é o macho. Ela disse isso, gente, recentemente. Primeiro, obviamente, não acreditamos em evolução. Mas ela acredita. E ela diz, sabe quando a gente vai evoluir mesmo? Quando não houver mais machos. Aí será o ápice da evolução. Uma mulher escreveu um livro. O nome do livro é uma pergunta. Os homens são necessários? Imagine escrever um livro desse, gente. O oposto disso. As mulheres são necessárias? No livro ela diz o seguinte, agora que as mulheres não precisam do homem para se reproduzir e se manter, a questão é, vamos mantê-los por perto? E a resposta é, você sabe, precisamos de você, homem, como precisamos de sorvete. Vocês serão mais ornamentais. Diante de todas essas declarações, Susana Wencker pergunta, como? Como alguém pode achar que há uma guerra contra as mulheres? É porque você foi enganado sistematicamente. Sistematicamente. Há um livro, há um site, Tradutores de Direita, e eles mostram como que o comportamento adequado que a escola quer
é o comportamento de uma menina. Quer dizer, não das minhas meninas, porque as minhas meninas é fogo puro. São fogo puro. Mas as meninas são mais quietinhas, mais ordeiras. Os meninos já chegam. É isso que o mundo deseja. O feminismo, ele visa nos dividir. De maneira onde, ao invés de nos vermos como uma equipe, onde cada um contribui com suas características, com seus dons e aptidões, nós estamos brigando o tempo inteiro um com o outro, para saber quem é melhor. É isso que o feminismo fez. Ele nos dividiu para que então ele pudesse tomar as mulheres como parte de seu exército, onde o homem não seria mais o protetor e o provedor da mulher, mas o Estado. É exatamente isso que as feministas diziam. Eu vou mostrando e dando dados disso para você, fazendo citações nas próximas pregações. Mas é exatamente isso. O protetor do homem da mulher não é mais o homem, é o Estado. De maneira que as mulheres seriam libertas da opressão de um homem para agora serem oprimidas por dezenas de homens que estão no poder. Porque é exatamente isso que significam todas essas doutrinas esquerdistas e feministas. Algo totalmente ilógico e contraditório. Mas qual é a consequência dessa ojeriza ao homem macho, à masculinidade? A um homem que lidera. Porque é assim que Paulo define o homem. O homem é o cabeça. O homem é o protetor. O homem é o provedor de sua casa. Qual é o repúdio? Qual a consequência do repúdio por isso? Por um homem que é homem e que lidera? Primeiro, a perda do cavalheirismo. As mulheres costumam se perguntar, nos tempos como os nossos, onde estão os bons homens? O cavalheirismo sumiu. A resposta é simples. As mulheres gritaram por décadas, não precisamos dos homens. Eles ouviram. Mas é muito engraçada essa narrativa. Primeiro, da Regininha, que diz que não tem mais homens bons para casar. Onde a Regininha está procurando os homens? Na baladinha, 3 horas da manhã, já chapada de cocaína nas orelhas, por tudo que é lado. É muito engraçado isso. Mas veja isso, o homem é maligno, o homem é safado. Ele que sai dormindo com um monte de mulheres. É ele quem faz isso. Se ele dorme com várias mulheres, para ele ser safado, as mulheres também têm que ser. A não ser que ele esteja dormindo com um boneco de plástico. Para um homem ser safado com uma outra mulher, eu sei que é ridículo, mas tem que ter uma outra mulher, não? Susana Wencker, eu já citei isso aqui semana passada, em seu livro O Outro Lado do Feminismo, ela diz o seguinte: os homens eram respeitosos e temerosos em relação às mulheres. Isso soa falso? É porque te disseram que o homem tem a melhor parte e que os homens levavam vidas excitantes no trabalho, enquanto as mulheres estavam presas com as crianças. Ora, Susana Wencker continua, ela diz assim: eu me pergunto, se a falta de homens casáveis não é o resultado de uma redefinição dos homens em algo que eles não são? Mas apesar desse discurso dela aqui, a gente tem que perguntar se também há tantas mulheres casáveis assim. É uma pergunta que a gente precisa fazer também. Porque mulheres feministas que já entram para o casamento pensando que estão casando com o inimigo, a chance disso dar certo é muito pequena. Muito pequena. Segunda consequência desse repúdio à masculinidade. A perda da masculinidade. Os homens continuam querendo as mulheres. Mas estas dizem que não desejam mais um homem macho que as lidere, as proteja e que dê o recurso para que elas possam criar seus filhos da melhor maneira possível para que assim o time vença. Não. Elas dizem, eu quero um homem sensível que limpa a fralda e que lava a louça. Nenhum problema. É só uma figura isso aqui. Nenhum problema mesmo com você que lava a louça. Não tem problema. A questão é que elas não querem um homem que as lidere. É isso que elas dizem. Eu não quero um homem que me lidere. Eu não quero um homem que me conduza, que conduza a minha casa. Eu quero um homem mais feminino. Mais feminino. E como o homem deseja a mulher,
E essa é a condição. Eles se tornam, então, mais femininos. Eles não estão mais dispostos a liderar. Por quê? Porque elas não querem. E nessa bagunça, os homens realmente têm se tornado mais femininos. Isso começa desde lá da infância. Desde a infância. O menininho pega uma arminha, que é o símbolo máximo do que é um homem mesmo. Ora, se o homem tem que proteger a sua esposa ao custo de até morrer por ela, isso implica que há algum tipo de combate ali. E que ele deve combater para proteger a sua esposa. Portanto, não há nada mais natural de que ele pegue uma arminha mesmo e brinque de bandido e policial. Que sua masculinidade possa aflorar ali. Mas os próprios pais crentes acham que isso é ruim. É ruim. Ora, um menino de 8 anos, ele fez um desenho na escola de uma luta, de uma guerra com soldados mortos, sangue. A professora ficou escandalizada, ficou preocupada com o menino. Mas é claro que ela não fica preocupada quando ele vai lá e desenha o Jorginho beijando o Chiquinho. Não ficam, não ficam. Em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar decente, em qualquer época decente, normal, defender a sua família nunca foi crime. Em nosso país somos ensinados, não reaja. Em caso de assalto, em caso alguém entre, invada a sua casa, não reaja. Não reaja. Gente, imagina o bandido ouvindo um negócio desse. Agora, pense bem, eu estou lá em casa. Aí o bandido invade a minha casa. E aí a crença é não reaja, porque você pode deixar o bandido mais nervoso. Então, fique em silêncio, fique quietinho, coloque o rabinho entre as pernas. Eu prefiro que me mate. Eu prefiro que me mate. Porque a minha essência é exatamente proteger a minha esposa e as minhas filhas. E aí o cara entra, vai fazer as coisas com a minha família, eu não faço nada. Me mata, é melhor. Me mata. É negar quem eu sou. Mas é isso que a gente aprende em nosso país. Não reage. Nunca. Por outro lado, Êxodo 22 diz: se um homem invadir a sua casa e colocar a sua vida em risco, e você matá-lo, você não será culpado de sangue. É impressionante como que nós fomos ensinados de uma maneira totalmente errada. E é por isso que você nota, inclusive hoje nas igrejas, como que os pastores são femininos. Extremamente femininos. Não há nenhum pecado em a mulher ser feminina. É uma glória que uma mulher seja feminina, porque Deus a fez para isso. Mas é um problema quando um pastor é feminino. Você acha que eu estou falando que eles são gays? Que eles falam de maneira mole? Não, não é isso. Eles não lideram suas igrejas. O discurso deles é um discurso frouxo. Eles não combatem o que é mal. Porque isso é ser homem. Combater. Não combatem. Pregam como moças. E é isso que as pessoas querem. Por quê? Porque elas não podem encontrar um pastor que é homem. Odeiam. Criadas desde pequena a odiar a masculinidade. É simplesmente um absurdo. Terceiro, qual a terceira consequência do repúdio à masculinidade? Aumento do divórcio e briga entre os sexos. As feministas pregaram que elas precisavam se empoderar. O termo significa simplesmente isso: ser independente. Independente. Para feministas, elas acreditam que não há diferença entre um homem e uma mulher, exceto os seus órgãos sexuais. Esse é um pilar da crença feminista. Diferenças físicas, emocionais, cognitivas, que você pensa existir, não existem. São apenas conceitos culturais, que nós aprendemos desde pequeno. Ora, elas chegam ao absurdo de afirmar: você sabe por que os homens são mais fortes fisicamente? Porque os homens deixaram as mulheres de fora do mercado de trabalho, por isso elas não se desenvolveram fisicamente. É isso aí. Isso é o feminismo. Isso é o feminismo. 1 Pedro 3,7, Pedro diz: homens, tenham consideração para com a vossa mulher. Por quê? Como parte mais frágil. A mulher é parte mais frágil, diz Paulo. Isso é muito fácil de perceber. Muito fácil. Eu tenho 3 filhos. Um menino e 2 meninas. O meu menino, um dia estava tentando pegar alguma coisa no rack, ele era bebezinho, tinha
1 ano e alguma coisa, mas ele já andava. E eu, com medo de que aquilo caísse em cima dele, e eu falando, Daniel, 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 Daniel. Nada. Aí tive que falar mais grosso e falar, vou te pegar, moleque. Ele já entendia isso. E aí ele obedeceu. Obedeceu assim, ó. Dando as resmungadas. Com as minhas 2 meninas, eu não posso nem falar muito alto, que já derrete. Isabela! Gente, o mundo desaba. Tem que tomar um cuidado imenso. Você precisa se decidir, cristão ou feminista. Não dá. Porque as feministas dizem que a mulher, elas são fortes. Aquela imagem feminista, Rose Rebitadeira, lembra? Gente, você consegue notar que o feminismo, ele é falso em todos os sentidos e de maneira tão explícita. Está lá, as feministas com o braço assim, dizendo, somos fortes. As mulheres possuem inúmeras aptidões. Essa não. O marketing que elas fazem é exatamente daquilo que as mulheres não são. Não são. No livro O Outro Lado do Feminismo, Susan Tavenker diz o seguinte, as mulheres de esquerda estão tentando forçar um peixe a nadar fora d'água. Um peixe a nadar fora d'água. Você sabe o que é um gay? É um homem que está negando a sua natureza. Você sabe o que é uma mulher que diz não ter missão para ser mãe? É a mesma coisa. É alguém em rebelião contra o seu Criador. É alguém em rebelião contra a sua própria natureza. E é por isso que pesquisas mostram, o feminismo veio, a revolução sexual veio, e as mulheres não estão mais felizes. Pelo contrário, estão mais divorciadas, estão mais frustradas no trabalho, se sentindo culpadas por irem para o trabalho e deixarem suas crianças em casa. E por mais que feministas e inclusive pastoras tentem dizer, não se sintam culpadas, não, se sintam sim. Se sintam. Se sintam. Porque essa culpa vem de Deus. A Bíblia fala que homem e mulher possuem o mesmo valor, mas possuem funções diferentes. Deus proveu a cada um com habilidades distintas. E era assim que antigamente nós víamos o agrupamento, o ajuntamento, a reunião de uma família. O homem, ele não ficava lá olhando para sua mulher. No período paleolítico, como eu citei para vocês recentemente, você, sua inútil. Ou a mulher não dizia, vamos, nós dois temos que ir caçar. Na época em que eles sobreviviam apenas da caça e da coleta. Não, não. Eles viam, eu sou mais forte. O homem dizia, eu sou mais forte. Então, eu preciso ir para a batalha. Eu preciso ir lutar contra as feras para trazer a carne e o alimento. Você é relacional. Você é mais carinhosa. Você tem um dom. Sempre foi assim. Víamos as nossas diferenças como algo que nos complementa. Mas o feminismo veio para nos dividir. Dividir. É engraçado que as feministas falem em independência, mas Deus cria o homem justamente porque precisava de algo. Deus cria a mulher porque o homem precisava de algo. Não é bom que o homem esteja só. E então ele cria a mulher. É justamente para atestar que o homem precisa dela. Em quarto lugar, a consequência do repúdio à masculinidade é uma repulsa à liderança masculina. O homem é o provedor. O homem alimenta. Você, com crianças pequenas, muitos trabalhos são impossíveis para mulheres com crianças pequenas. Pastor, a mulher de Provérbios 31 trabalhava, sim. Não das 6 da manhã às 6 da noite, de segunda a sexta. Longe de casa. Não. Não. A mulher pode trabalhar, mas alguns tipos de trabalho a impossibilitam de cumprir a sua missão de mãe. Mas, pastor, eu estou lutando para dar uma vida melhor para o meu filho. Querida, olhe para mim em nome de Jesus. Não há nada melhor do que você. É isso que o seu filho quer. É isso. O seu cheiro, o seu cabelo, a sua pele.
Você. Você. Isso é insubstituível. Os melhores livros de Calvino e de qualquer escritor não são comparáveis com uma mãe presente. Com uma mãe que está ali, com seu filho. Todos precisam de amor. 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 Recentemente, um bebezinho que foi largado na lata de lixo, ele estava numa situação terrível, frágil. E as enfermeiras, então, tiveram a ideia de pegá-lo no colo. E elas contam que, instantaneamente, o bebezinho começou a se recuperar. Porque nós não somos apenas matéria. Nós somos alma, espírito. Precisamos de valores e de coisas transcendentais. E se existe uma coisa que é transcendental, que vai acima, que vai além de qualquer coisa que existe neste mundo, se chama amor. Até a fé vai deixar de existir, diz a Bíblia, mas o amor vai permanecer para sempre. Para sempre. Tudo é insignificante, tudo mesmo. Todo o trabalho humano vai desaparecer. Mas as crianças que foram criadas para a glória de Deus viverão eternamente. Por isso é muito estranho que feministas digam, como Beth Friedan, que o trabalho de uma mãe no lar é como um campo de concentração, é cometer suicídio. Suicídio. Não contribui em nada para o mundo. Como? Se uma criança criada por uma mãe cristã, que prega o evangelho para essa criança e a ensina, como diz a Bíblia, ensine seu filho de manhã, de tarde e de noite. E essa criança terá sua alma salva por toda a eternidade. Todo o trabalho deixará de existir, mas as crianças criadas para a glória de Deus viverão eternamente. Esse trabalho permanecerá para sempre. Para sempre. É simplesmente um absurdo. Toda a ideia feminista é totalmente ridícula, absurda. O homem deve liderar a sua casa. O homem deve liderar na igreja, como diz a palavra de Deus, e vou mostrar para vocês nas próximas pregações por quê. As mulheres são afetuosas, algo fundamental no cuidado das pessoas. Os homens são mais firmes, algo fundamental na liderança. Eu já tive que aconselhar várias pessoas aqui nessa igreja, algumas pessoas, nas nossas igrejas, ou de outros lugares também, porque em algum momento um filho se perdeu de tal maneira que eu disse, olha, se você não colocar esse moleque para fora de casa, você vai destruir todos os seus outros filhos. O pai, de bate-pronto, dizia, eu já estava pensando nisso há muito tempo. Eu já estava. E a mãe relutante. Isso é um preceito do homem. Cortar um braço para salvar o corpo. Mas os homens desapareceram, inclusive nas igrejas. É necessário liderança. Paulo fala aos coríntios, coloque para fora esse rapaz que está aí contaminando todos os outros. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Esse homem vai estragar tudo aí. Coloque-o para fora. Entregue-o a Satanás. A maioria das mulheres não são assim. Por quê? Porque são incompetentes? Não. Deus não as fez para isso. É por isso, então, que uma igreja onde há pastora é uma igreja onde não há liderança. Não há liderança. Wayne Grudem disse o seguinte, Deus, eu coloquei aqui, Deus deu aos homens uma disposição que se ajusta melhor ao ensino e ao governo. Deus deu à mulher uma disposição mais relacional e a cuidar de pessoas. É disso que o cristianismo trata. É disso. Nossas aptidões se complementam. Veja bem, o que é pecado é você se casar com um igual. Não pode um homem com um homem. Tem que ser um homem com uma mulher. E valores iguais. Os nossos valores têm que ser iguais. Mas nós somos diferentes. Eu fico pensando, por exemplo, eu e minha esposa. É o oposto de mim. Graças a Deus. Em casa, você pode chegar lá e achar que a gente está se matando. Não está, a gente está conversando amorosamente. A gente grita mesmo.
telefone, é impressionante. Eu reparo isso quando vejo meu pai falando, alô, o quê? Aí eu olho e falo para minha esposa, eu falo assim, igualzinho. Tudo, gritaria lá em casa, todo mundo. A minha filha é berrando o dia inteiro. E a minha esposa é budista, eu acho. Minha esposa é... O dia que eu a conheci, rapaz, foi no Parque que eu a chamei para a corte, que é o nosso relacionamento aqui, antes de casar. E fui conversar com ela no Parque Vaca Brava. Meu amigo, eu falei 2h30 com a mulher. Foi um monólogo, só eu falava. Eu amo isso. Graças a Deus que a gente é diferente. A gente se completa. Tem dia que eu tô lá, eu falo, hoje, esse menino não passa de hoje. Hoje eu mato esse moleque. E a minha esposa, calma amor, pera, segura, respira. Tá ficando verde, calma. É uma bênção. É disso que a fé cristã trata. Não de melhor ou pior, mas de pessoas diferentes, com dons distintos, visando criar filhos para a glória de Deus. É isso. É isso. É isso. As feministas também disseram que os bebês deveriam ficar nas creches ou com qualquer outro, menos com as mães. Beth Friedan disse isso. A libertação feminina se daria no instante em que as mulheres deixassem o lar. Não há nada mais espetacular do que um bebê. Tudo o mais é um meio. Um bebê é um fim. Você trabalha lá fora para trazer dinheiro para alimentar a sua família. Isso é um meio. Um bebê não é um meio. Um bebê é um fim. Um ser humano é um fim em si mesmo. Ele é completo. O casamento não é um meio. Ele é o alvo. É o alvo da vida. O amor. É isso que é a vida. O amor. O amor é a dependência de um para com o outro. Simone de Beauvoir disse o seguinte: a mulher não é considerada um ser autônomo. Mentira, mas ela disse isso. A mulher não é considerada um ser autônomo. E aí ela cita a Bíblia. Está vendo? Eva saiu de Adão. Ora, isso inferioriza a mulher. Ela é menor porque ela saiu de Adão. Seguindo a lógica de Simone de Beauvoir, só Adão, então, é maior do que Eva. Todos os outros homens que vieram depois são inferiores. Por quê? Porque todos os outros homens vieram de Eva. Todos os homens nascem de uma mulher. É ridículo. O homem é pensável sem a mulher, afirmaram as feministas. Mentira. O próprio Deus diz, não é bom, o homem está sozinho, não é bom, não é bom. Você sabe, existe na literatura mundial as Amazonas. As Amazonas, a Mulher Maravilha, ela é uma amazona. O que é uma amazona? Ela faz parte de uma sociedade onde existem apenas mulheres. Alguém teve a ideia de criar uma sociedade onde não há homens. Não há em nenhum lugar, em nenhuma civilização, em nenhum canto da literatura mundial, uma sociedade sequer inventada por alguém onde não há mulheres. Não existe. Porque os homens sabem que eles precisam delas. Sabem. Bentinho, de Dom Casmurro, ele beija Capitu. E quando ele beija Capitu, ele diz assim: eu sou homem. Ele tem a percepção de si mesmo quando ele conhece uma mulher. Tem um conto de fadas chamado Gata Branca. O rei tem 3 filhos e ele quer dar o seu reino para um de seus filhos. E ele disse: aquele filho que trouxer para mim um cachorrinho, o mais belo cachorrinho, vai receber o meu reino, a minha coroa. Os 3 filhos partem. 1 ano depois eles deveriam regressar. Um dos filhos entra num castelo maravilhoso e encontra lá uma gata branca e um monte de gatos. E ele fica ali e ele acaba desenvolvendo uma amizade muito profunda pela gata, de maneira que os dias passam rápido. E ele nem se lembra mais de voltar para casa.
faltando 3 dias para voltar para casa, a gata lhe lembra: olha, você tem que voltar. A gata o lembra: você tem que voltar. Mas, nossa, eu não tenho um cachorrinho. E a gata lhe dá o cachorrinho. Ele volta para casa e seu pai diz: não, agora eu quero um tecido muito fino, muito chique. E os filhos partem. E a mesma coisa. E esse rapaz vai lá para o castelo da gata branca e se esquece mais uma vez da coroa. E volta para casa com o tecido preciosíssimo que o pai queria. Mais uma vez o pai diz: não, só falta uma coisa. Eu quero que vocês me tragam a princesa mais linda. E a princesa mais linda vai se casar com você. E você então vai ter a minha coroa. E aí ele volta mais uma vez para lá e começa a conversar com ela. E no diálogo ele diz: não, eu quero ficar com você. Eu não quero coroa. Eu renuncio à coroa para ficar com você. E aí nessa hora que a gata se revela que ela foi amaldiçoada por uma bruxa e que ela seria livre somente pelo amor verdadeiro. E então ela foi liberta e disse para ele: você me libertou. E ele disse: não, você me libertou. A gente ouve aí essas histórias de que os homens não querem amar uma pessoa em particular. Isso não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. O amor, poder amar uma pessoa, é algo espetacular. O amor realmente é libertador. Ele completa, ele transcende. Mas, como disse Susana Wencker, o feminismo não fez simplesmente uma mudança no entendimento americano sobre o sexo e o papel dos gêneros. O feminismo mudou o próprio sentido da vida, tirou o foco do que importa, relações e família, e colocou-o onde ele não pertence: dinheiro, poder e fama. O que importa é família, mas o feminismo colocou o foco em poder, dinheiro e fama. É por isso que você hoje vê casamentos destruídos. É por isso que você vê hoje igrejas destruídas. Porque os homens sentem vergonha de serem homens. Sentem vergonha. Porque as mulheres foram convencidas de que isso é escravidão. Veja bem, o maior anseio da alma de um cristão é se ajoelhar diante de seu Criador. E ele crê que quando ele é escravo de Cristo, ele é livre. De maneira alguma, a submissão é algo ruim. A Bíblia diz que Jesus obedeceu ao Deus Pai em todas as coisas. Como pode ser ruim sendo ele Deus? Mas essa nova organização familiar tem destruído muito mais do que você possa imaginar. De maneira que os casais, quando não se divorciam, vivem crises profundas. Vivem ali arrastando uma vida miserável, pequena e distante do projeto de Deus para nós. E o pior de tudo é que as mulheres acreditaram mesmo que ir para o mercado de trabalho e apertar uma porca é muito mais significativo do que ficar em casa e trocar uma fralda. Elas foram convencidas de que se submeter ao seu marido é escravidão, mas se submeter ao patrão lá fora é liberdade. Elas foram convencidas de que cuidar da sua casa, onde ela é a dona, é escravidão. Mas ir para o mercado de trabalho, onde ela é empregada, é libertação. Elas foram convencidas de cuidar da sua casa é medíocre. Mas ir para fora e cuidar de outras casas é libertador. É simplesmente ridículo. É simplesmente ridículo. Eu e você precisamos decidir se a gente vai ficar com aquilo que a Escritura diz. E você pode conferir o que eu estou falando em qualquer registro histórico. A maneira moderna que as famílias se reúnem nunca existiu. Isso tem a ver com o feminismo. Você pode confirmar que a minha interpretação bíblica está correta. Sempre foi esse o arranjo das famílias, mesmo aquelas que não eram cristãs. Um homem fazendo a sua parte, provendo o recurso e protegendo sua esposa. E a mulher fazendo a sua parte, criando seus filhos. Porque somos diferentes. Um homem carrega um sacos de cimento o dia inteiro no trabalho. Chega em casa,
2 minutos, ele carrega o menino, dá uma hernia de disco dele, não é? Pega o bebezinho ali, meu Deus. Somos diferentes. Somos diferentes. Isso é óbvio. Negar isso é loucura. Em épocas passadas, quando um homem, o João, afirmasse que ele era o Napoleão Bonaparte, ele seria enviado para um hospício, receberia uma camisa de força e remédio. Hoje, se o João diz que ele é Joana, ele é chamado a um programa de TV, ele ganha uma homenagem e ele é considerado iluminado. Negar quem somos hoje é considerado o ápice do saber, do progresso. Como disse Aristóteles de maneira tão genial, A só pode ser A. Você só pode ser o que você é. E quando você nega quem você é, você está caminhando para uma vida medíocre e frustrada. Não importa quão bem-sucedido você venha a ser. Não importa. Eu e você não viemos do nada. Eu e você fomos criados por Deus. Nós temos uma natureza. A palavra natureza vem do latim nascer. Sim, como você nasce determina quem você é. Como o seu Deus fez você, determina quem você é. Não tente se rebelar contra o seu Criador. Submeta-se e desfrute da boa, perfeita e agradável vontade de Deus.